Voltamos agora para o quarto e último bloco do programa A Polêmica, com entrevista com o Cláudio Andrade. Cláudio, eu já queria começar esse bloco falando um pouquinho da sua vivência e também da minha, por sinal, no programa Cláudio Andrade, onde você visita diversos bairros e localidades do nosso município de Campos. E o que você tem percebido ao longo desses anos fazendo o programa e agora neste ano, que é um ano eleitoral, o que tem mudado, se mudou alguma coisa, como que está a situação desses moradores? Olha, Letícia, primeiro te agradecer, lembrar a todos os telespectadores que podem estar estranhando um pouco o programa, é porque por questões eleitorais, a partir do dia 30 de junho, eu não poderei estar apresentando o programa de televisão por questões de ordem eleitoral. E a pergunta que você fez é uma pergunta muito pertinente, porque você também conviveu comigo esse tempo do programa Cláudio Andrade, e o que a gente assiste nos distritos, nos bairros, na localidade, infelizmente é um retrocesso social muito grande. Nós temos aí um município com quase 500 mil de habitantes, mas infelizmente faltando água potável em várias localidades, faltando esgoto tratado em várias localidades, faltando assistência médica em várias localidades. Então Campos, por mais que possa parecer para alguns uma cidade que cresceu, quem visita e olha realmente em loco, vê que é uma cidade que vem regredindo a cada dia. E isso, infelizmente, é falta de propostas públicas coerentes e responsáveis. E, Cláudio, eu sei que a gente vê, né, que falta bastante coisa. Falta educação de qualidade, falta saúde, uma infraestrutura adequada. Mas o que é o ponto crucial que a partir de outubro, quando as coisas acontecerem, se a gente houver uma mudança ou não, o que é preciso investir de cara para que as pessoas sintam que estão tendo agora um retorno, né? Você falou a palavra certa, investimento. Muita gente que vai para a televisão, para o rádio, para as redes sociais, fala assim, gastamos tanto em saúde, gastamos tanto em educação, quando na verdade a palavra correta que você colocou é investimento. Se você observar hoje o índice de educação básica do município de Campos, já repeti isso em outros blocos, mas a gente tem que frisar, é um dos piores do estado do Rio de Janeiro, e as pessoas podem achar assim, você fala nisso toda hora. Eu falo, porque é uma geração inteira de jovens que com certeza lá na frente terão mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mais dificuldade de constituir uma família, mais dificuldade de ter um filho, mais dificuldade de sustentar a sua casa. Por quê? Porque estão sem ensino e, consequentemente, sem emprego. Então, a realidade do município hoje na educação ela é grave por isso, porque as pessoas só discutem um momento, mas esquecem que as gerações futuras serão extremamente prejudicadas. Com relação à área de saúde, nós ficaríamos aqui fazendo 3 horas de programa. Se a gente falar só de dados, que também já comentei em outras oportunidades, o HGG, por exemplo, entre o meado de abril e o comecinho de maio, tiveram 92 mortes em 52 dias. Falta aí luva, falta máscara, falta UTI. Se você for Ferreira Machado, também a dificuldade é muito grande, em que pese os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem lutarem muito pelo trabalho. O Hospital Ferreira Machado é um grande hospital, mas eu acho que o ano passado, por exemplo, só de SUS, a prefeitura recebeu quase 140 milhões. Então eu acho que a coisa mais importante que deve se fazer depois da eleição é prestação de contas. Vamos ver para onde que foi investido, que aí com certeza a gente vai descobrir o gargalo. Cláudio, eu queria que você comentasse uma situação meio esquisita que eu estou passando também, porque no telejornal a gente vê diversas coisas diariamente. A gente teve a queda dos royalties, teve essa situação de emergência que a prefeita decretou no município, mas ao mesmo tempo, no dia 15 desse mês, os operários voltaram para as obras que estavam paradas, principalmente nas Vilas Olímpicas, que foi aonde eu percorri o município inteiro. É uma coisa meio estranha, né? Porque essas obras já eram para ter sido entregues em 2012, 2013, anos se passaram e elas estão aqui. É como se o cidadão pagasse por um serviço com um prazo estipulado e ele não vem. Olha, Letícia, aí tem 2 coisas importantes para serem colocadas para quem está nos assistindo. Primeiro, que é a lenda mentirosa com relação aos royalties. Primeiro que Campos nunca foi um município rico, porque se você tirar os royalties, a renda per capita é muito pequena. Segundo, algumas pessoas do governo falam assim, quando o royalties era $100 o barril, Campos era crescendo, e por isso que agora não é mais. E de últimos 15 anos, ele só teve acima de 100 3 vezes. Então nós sempre trabalhamos na faixa de 55, 56 o preço do barril. Com relação às Vilas Olímpicas, engraçado, se gasta aí, não sei, 2 milhões de reais por uma Vila Olímpica, um pouco mais, não sei. Só que ao entorno dela, se você observar, deve ter gente sem vacinação, gente sem escola, gente sem saúde,
Rua sem água, sem esgoto tratado e sem água potável para beber. Mas que incoerência, né? Se faz uma Vila Olímpica para o quê? Que a pessoa insira o esporte na sua vida. Mas as outras coisas que fazem com que você esteja preparado para o esporte, você não tem. Né? E com relação à crise que o município passa, a gente tem que lembrar, a nossa prefeita é uma das poucas que declarou estado de emergência. Campos realmente quebrou. Só que quebrou, nesse momento que a gente está gravando, 1 milhão e tantos de reais só com jardinagem. Várias empresas recebendo aí milhões de reais. Então, essa economia é uma economia meio incoerente. Pede-se para quem não pode economizar. E para quem poderia economizar, a prefeitura faz questão de pagar milhões e milhões de reais. Então essas são as incoerências que precisam ser discutidas pelos novos vereadores a partir de outubro e também pelo próximo prefeito. Falando em vereadores, você chegou num ponto que eu queria já tocar. Na Câmara Municipal, o que está faltando nela? Está faltando o vereador ter cara de vereador. O que é o vereador ter cara de vereador? Isso passa pela roupa que ele usa, ele passa por impor respeito, ética, moral. Aí você fala, pô, Cláudio, na Câmara não tem isso? Tem. O problema da Câmara hoje é que ela é a sala de estar da prefeita. Então, você estar de um lado da política, hoje na situação, amanhã na oposição, isso faz parte do xadrez político. Agora, você tem que se impor. Não é tudo que um prefeito diz que você tem que aceitar só porque você é do governo. E não é tudo que você diz que você deve negar só porque você é oposição. A coerência é se impor. O mandato é do vereador. O mandato não é da prefeita. E quem elegeu o vereador é o povo. Então o maior compromisso, pode ser até uma palavra, pode ser piegas o que eu estou falando, mas o compromisso do vereador é justamente com quem te elegeu. Sabe por quê? Porque ele é a ponte que liga o problema da sociedade com a prefeitura. Fora isso, é fiscalizar a prefeitura e criar leis que possam facilitar a vida das pessoas de Campos. Então eu acho que os vereadores precisam fazer muito pouco, mas esse pouco é que não tem sido feito. Cláudio, agora mudando um pouquinho de assunto, mas um ponto muito crítico também na nossa cidade é o transporte público. Sim. E essas greves que vêm acontecendo não só nesse setor, mas também em outros, da saúde, da educação, que afetam também todo momento que a cidade vive. Esse transporte a R$1, possivelmente, posteriormente, com as eleições, você acha que ele sobrevive? Olha só, toda política que visa ajudar a população mais carente, ela é bem-vinda. Cheque cidadão é bem-vindo. Passagem R$1 é bem-vindo. O problema é a forma com que ela é vendida para as pessoas. Parece que Dona Joana, Dona Maria, que mora lá na localidade tal, tem que entender que a vida inteira ela tem que ficar com R$1. Não é verdade. A Dona Maria precisa ser ajudada com a passagem R$1, mas o governo e os vereadores têm que propiciar que um dia ela possa comprar o seu próprio carro, botar a sua própria gasolina e não precisar mais da passagem R$1. É isso que o projeto precisa fazer, e fazer com que as pessoas se tornem independentes e não eternamente escravas. E com relação ao transporte de ônibus, nós precisamos de uma vez por todas identificar quem que está no meio entre a prefeitura e as empresas, porque todas as linhas são da prefeitura. Ela empresta às empresas de ônibus. E eu acho engraçado, a prefeitura diz que paga as empresas, mas não comprova. As empresas dizem que não receberam da prefeitura, mas também não comprovam. Então essa lenda urbana dessa relação entre prefeitura e empresas de ônibus precisa de uma vez por todas ser desvendada. Quem sabe isso não vai ocorrer na próxima legislatura. E quem sofre as consequências, primeiro são os cidadãos que ficam sem um transporte de qualidade. E segundo são os funcionários dessas empresas que não recebem há 3, 4, 5 meses, que as pessoas esquecem que eles têm família também. Pois é. Eu acho que isso é uma culpa solidária entre a prefeitura que emprestou as linhas e as empresas que até o momento precisam comprovar. Não recebemos da prefeitura, está aqui o comprovante. A prefeitura não pagou. Aí até a imprensa pode direcionar, pode ajudar de uma forma. Agora, da forma que está, fica a coisa muito nebulosa. Um ataca daqui e o outro ataca dali. Mas ninguém acaba tendo razão. Cláudio, agora para a gente encerrar esse programa, esse último bloco... Já? Já, né? Tão rápido. Mas queria saber de você, o cidadão campista, o que ele precisa entender na hora dele votar, na hora dele escolher o candidato dele nas eleições, se ele quer algum tipo de mudança ou melhoria para a nossa cidade que passa por um momento tão complicado, o que ele precisa priorizar? Ele precisa entender que desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, ele faz política. Aí você faz assim, como assim, Cláudio, faz política? Preço da pasta de dente, o preço da roupa, o preço do táxi, o preço do ônibus, da carne, do seu salário,
né? Da escola do seu filho. Quem decide isso? São os políticos. De que forma? Política econômica, a política empregatícia. Então, aquela história de, no dia da eleição, se vangloriar, vou para a praia, no dia seguinte você vai estar na fila às 4 horas da manhã esperando mais uma ficha para ser atendida dentro de uma área de saúde do município. Então, entenda que a eleição é do eleitor e não dos candidatos. Porque o candidato, seja ele qual for, ele só tem um voto. É a população informada. E lembrar, Letícia, a única coisa que o governo não tira da gente é o conhecimento. O resto ele tira tudo. Então, quanto mais informação a pessoa tiver, mais forte ela será. Por isso que eu acho que essa eleição é a eleição da dignidade. O povo vai de uma vez por todas entender que o sistema viciado de comprar em detrimento a convencer precisa de uma vez por todas acabar. E eu acredito que isso, com certeza, com muito trabalho, um dia terá um fim. Então, muita gente também não vota ou vota sem aquele conhecimento do que está fazendo, porque às vezes pensa assim, aquilo não vai me atingir. Exatamente. Essa fila não vai me atingir de um hospital público porque não precisa. Ah, meu filho não estuda numa escola pública, mas outras coisas ao entorno dele vão acabar impactando, né? Claro, a criminalidade aumenta, o déficit educacional aumenta, o número de óbitos em crianças aumenta, o número de óbitos em idosos aumenta. Tudo tem um reflexo na política. E lembrando, né, falando um pouquinho de Câmara dos Vereadores, nós temos hoje quase 500 mil de habitantes para serem administrados por 25 pessoas. É muito pouca gente para uma quantidade enorme de uma população. Então, esses 25 precisam ser muito bem escolhidos, criteriosamente, porque o dano para a sociedade é irreparável. E aí uma coisa que não tem voto, você vai ter que esperar mais 4 anos para poder novamente. E as pessoas têm que aprender também, Cláudio, eu acho, a pensar pelo todo, porque o que a gente vê nas ruas, muita coisa ruim acontecendo. Pessoas sem nada, sem infraestrutura, sem uma educação de qualidade, sem saúde, pessoas morrendo nos hospitais. E na hora de votar, muita gente não pensa assim. Não, e outra coisa, o individualismo de cada um faz com que você não entenda a verdadeira essência da política. A política ela é feita para a coletividade. E realmente, muitos que estão nos assistindo agora têm toda a razão. O que a gente vê na TV hoje? Político sendo algemado, político preso, corrupto, safado, ladrão. Eu tenho 2 filhos. E eu gostaria muito que um dia eles assistissem, um dia que eu fosse político, que eles assistissem eu na capa de jornal recebendo um prêmio. Eu acho que todo pai, todo chefe de família quer que a sua família se orgulhe de você. A gente tem que observar que a imagem hoje do político é uma imagem muito negativa. Fama de ladrão, de corrupto, de safado, as imagens são muito negativas. Então eu acho que hoje o político ele tem que fazer na rua o que ele faz dentro de casa enquanto chefe de família. Porque ali ele gerencia dinheiro, ali ele educa, ali ele cria, ali ele administra. Então essa imagem é que ele tem que construir para as outras famílias. Famílias essas quais? Que serão aquelas que irão acreditar no projeto daquela pessoa que quer a vida pública. A verdade, Cláudia, é que as pessoas, com as notícias que nós, infelizmente, temos que passar, né? E passamos por essas situações, porque também não é nada fácil a gente se deparar com isso, estão desacreditadas na política. E outra coisa, só te interrompendo, você tem experiência disso. Quantas vezes você foi ao poder público, tentou obter o contraditório, a resposta do poder público e nunca você teve? Acho que talvez, se a gente fez 100 programas, você teve aí 80 que você não obteve resposta. E aí vem notas, mas o pedido de entrevista, o pedido de saber pessoalmente aquela situação e entender, né? Como se aquilo ali fosse uma obrigação. Ele não vem nunca. Fosse um favor, né? Fosse um favor. Pois é, nós temos aí esses 2 minutinhos finais aí. Eu queria aproveitar, Letícia, primeiro agradecer a você, agradecer ao Fábio Siqueira, agradecer à professora Arlete e também ao Silênio, que foram as pessoas que gentilmente aceitaram em participar desse programa inovador, porque, volto a dizer aqui para frisar, amo o que faço, adoro o programa, mas por questões exigidas pela legislação eleitoral, eu, como sou militante partidário, não poderei estar no ar apresentando a polêmica a partir do dia 30 de junho, nem o programa Cláudio Andrade. Então, quero agradecer muito a você, agradecer a empresa, todos que estão nos bastidores, pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, principalmente pelos ensinamentos, porque eu não sou jornalista, sou advogado de carreira, mas aprendi muito com vocês, inclusive com você também. Então, um grande abraço para todos e até a próxima.